No dia 22 de março, todo o planeta se mobilizou em torno do Dia Mundial da Água. E hoje conversamos com o maestro mineiro do coral Sesama, Carlos Alberto Romanelli. E vamos falar não só sobre o coral, mas também sua participação na conscientização do desperdício de água e seus impactos na sociedade aqui em Juiz de Fora. Tudo bom, Romanelli? Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Romanelli, fala aí primeiro, Dia Mundial da Água. Como o coral pode contribuir para esse processo de conscientização? Olha, eu acho que o principal viés que o coral pode abordar é realmente mostrar a sua música, né? O nosso repertório, ele é um repertório muito diversificado, muito rico, que trata com as diversas questões, como natureza, água, meio ambiente, né? Então a gente usa esse veículo que a gente tem disponível para tentar atingir a massa, para tentar conscientizar. Não só a questão de desperdício, mas também a questão de desmatamento, né? Nós não limitamos as nossas músicas só à água, apesar da gente pertencer a uma empresa que faz o tratamento e saneamento da água, né? Mas a gente também vê a questão de desmatamento, de floresta, preservação dos animais, né? Então a gente monta um repertório, uma parte do nosso repertório é dedicado a esse assunto. E como é que é feita essa montagem, essa seleção? É você como maestro e os 35 membros, né, do coral? Sim. Há uma participação conjunta? Não, com certeza. Eles trazem, até bem pouco tempo, trouxeram a sugestão de uma música para a gente aí. Então a gente acolhe, hoje em dia a gente tem o YouTube, né? A gente pega vídeo, o pessoal já vê o arranjo pronto, mas a música funcionando, geralmente com o artista o compositor ou o próprio artista, e a gente seleciona as músicas pelo gosto mesmo. Se eu não encontrar o arranjo pronto, eu mesmo faço o arranjo. Durante as apresentações no Dia Mundial da Água, houve alguma especial que vocês fizeram? Houve, a gente cantou Planeta Água, do Guilherme Arantes, né? Que é uma música que na época fez muito sucesso, que é recorrente. O tema dela fala do assunto que a gente queria colocar mesmo. Então, foi uma empreitada, porque nós tivemos que prepará-la em torno de 5 dias. Ela não estava ainda no nosso repertório, os elementos antigos sabiam cantar, mas tem muita gente nova, então a gente teve que recuperar essa música em pouco tempo e conseguimos e saiu tudo certinho. Me fala agora da recepção das pessoas que estão nos espaços que vocês cantam, né, que são espaços públicos, né? Uhum. Como é que é a recepção dessas pessoas? Olha, a recepção é sempre excelente. O Coral Sesama, ele tem um impacto assim, violento na plateia. A identificação da plateia com o nosso repertório é uma coisa assim, muito grande. Eu vim de um meio erudito, né? As peças que eu costumava apresentar, eu já regi um coral durante 7 anos, o coral é 90% com o repertório erudito. Abria concessões ao folclórico e negro spiritual, mas um coral só com música popular, eu nunca tinha regido. E foi uma experiência assim, super gratificante, porque você vê a resposta do público em qualquer lugar que você vai, é aquela coisa, você emociona as pessoas, você transmite aquilo que você se propõe, né? Uma coisa forte é a questão da letra. As músicas eruditas, elas são cantadas em latim, francês, italiano, tem a beleza toda da música, mas a música brasileira, ela carrega a carga, a emoção na letra, que faz com que a mensagem chegue melhor até o ouvinte. Vocês priorizam a MPB ou tem sim. Né, dentro do repertório músicas internacionais também? Não, a gente faz de todo gênero, mas a nossa ênfase é realmente MPB. A gente faz negro spirituals, geralmente no final do ano. A gente faz uma apresentação, nós fazemos uma apresentação para a diretoria da Sesama, para os funcionários da Sesama. Então, como a gente está no final do ano, próximo ao Natal, aquelas festas de final de ano, então existe todo já um clima que solicita um outro tipo de repertório. Então, a gente mescla o nosso repertório popular com um repertório erudito, algumas coisas eruditas, um Aleluia de Handel, ou um Vá Penseiro, uma música de Verdi. Aquelas peças natalinas tradicionais, a gente canta também, a gente incorpora todo esse repertório ao nosso repertório popular e monta uma apresentação mais diversificada e maior. E qual é o impacto que traz isso junto ao coral? Vamos falar agora especificamente, junto às pessoas que compõem os 35 membros. Que impacto que tem nessa questão da conscientização, né, do desperdício da
da água? A gente bate tanto nesse... Por a gente estar próximo à empresa, estar, assim, ter uma relação estreita e ver as campanhas todas, a gente está bem consciente, né? Acho que os integrantes todos, a gente conversa bastante e quando a gente trabalha no dia a dia a letra da música, é que a gente vê a beleza que existe, os recados, né, que tem dentro de cada letra. E eu sempre falo com eles, articulem as palavras, não vamos deixar passar uma palavra, uma sílaba mal feita, porque assim, a função primordial é fazer com que as pessoas entendam a mensagem. A música também é importante, a música é um veículo, emociona, quebra as barreiras, atrai, né? Mas a letra realmente é o nosso objetivo. Na verdade, a gente deveria ter como consciência que não somente o dia 22 de março é o dia da conscientização da economia da água, em torno de o Dia Mundial da Água. Eu acho que o Dia Mundial da Água deveria ser todos os dias. Todos os dias. Então nesse sentido, vocês se apresentam durante todo o ano? Apresentamos, como eu te falei, principalmente nesse período, né? Nesse período que se trabalha a questão da conscientização. A gente tem uma agenda muito apertada, porque nós temos uma agenda própria nossa e temos, às vezes, uma agenda que é solicitada, que a gente gosta de cumprir e tem que cumprir. Então, a gente tenta mesclar essas duas agendas, atendendo não só as apresentações de conscientização e de apoio, a gente vai em asilo, a gente vai em orfanatos, a gente vai em hospitais, a gente tenta conscientizar esse tipo de apresentação com as nossas apresentações do programa mesmo, né? Romanelli, nós vamos dar uma pequena parada e fiquem agora um pouquinho com a palhinha do coral Sesama. Até já! No programa de hoje eu converso com Carlos Alberto Romanelli, regente do coral Sesama. Romanelli, no bloco anterior nós falamos muito do coral e dos seus trabalhos sociais junto ao processo de conscientização à economia da água. Vamos falar um pouquinho agora do trabalho do coral. Você já tem uma gravação de um CD e DVD. Fala pra gente desse processo, dessa divulgação do trabalho feito pelo coral Sesama. Quando o coral fez 15 anos, foi gravado o CD e 3 DVDs. Essa gravação foi feita em função de uma apresentação quase que informal, né, feita no calçadão da Rua Alfield, mas resultou num trabalho muito bom, né? E hoje em dia a gente tem apoio da diretoria, é incentivado, não é bem cobrado, mas é incentivado da gente a produção de um material novo. Então a gente está estamos montando um repertório. A nossa ideia é montar um repertório para esse projeto que traga toda essa questão de natureza também. Então estamos ainda em fase de seleção de peças para montar um projeto para gravar um material nesse sentido. Me fala uma coisa, a Sesama é um grupo municipal, é uma instituição municipal. Isso. Tá? E como é que fica? Cultura e uma instituição, que no caso, qual que é o processo da Sesama? É saneamento e tratamento da água da cidade. Tá? Há alguma influência, alguma interferência nisso ou vocês têm a livre cultura e da expressão da cultura através das músicas? A gente é bem livre para escolher o nosso repertório. Não há assim... O que há, e até bom, é sugestão. Não só do pessoal do grupo, mas de funcionários.
também. Às vezes eu encontro com uma pessoa no corredor, nossa, o Romanelli, encontrei o coral, eu vi o Coral Sesama e gostei muito do repertório, fiquei arrepiado, geralmente o pessoal fala assim, mas tem uma tal música que eu acho linda, que vocês poderiam cantar. E às vezes eu procuro a música, ouço, e realmente tem cara mesmo, dá para fazer um arranjo coral. Nem toda música você consegue fazer um arranjo bem feito. Tem músicas que cabem para coral, tem outras que não cabem tanto. Mas a gente encontra com o pessoal sugere e normalmente dá para se trabalhar em cima daquilo ali. Manelli, vamos falar um pouquinho do trabalho de vocês lá. Em 2010, vocês participaram do primeiro encontro de corais em alto mar no mundo. Fala um pouco dessa experiência aí de cantar em pleno oceano. Isso. Foi uma experiência muito interessante. Foi um projeto de viagem maior para o coral, foi um projeto grande. A gente ia fazer um cruzeiro, né? A maioria das pessoas nunca tinha feito, então a gente não sabia muito não sabia o que viria pela frente, né? Então preparamos o nosso repertório e fizemos essa empreitada aí. Fizemos uma apresentação em Santos, foi a abertura do encontro, foi em Santos. Depois os corais, houve a participação de em torno de 11 corais, mas nem todos foram para o cruzeiro. Corais brasileiros. Corais brasileiros, né? Então fizemos a abertura em Santos, 11 corais, e em torno de 6 corais foram para o cruzeiro. No cruzeiro foi montado um encontro de corais em alto mar, o navio andando e a gente cantando. Tá? Então foi uma coisa muito interessante. Só 6 corais participaram, depois paramos em Ilha Grande, cantamos, houve outro encontro de corais com os mesmos corais lá em Ilha Grande também. Foi uma experiência assim, interessante, algumas pessoas passaram um pouco mal, né, mas deu para, na hora de cantar mesmo, deu para... Sobre as ondas do mar deve ser bem complicado, né? Mas na voz não influenciou, não. Manelli, outra coisa curiosa também é que você é analista de sistema, é psicólogo e ao mesmo tempo regente de coral. Como é essa conciliação aí? Eu mexo com várias coisas na minha vida, né? Mas o principal mesmo é a música, foi ela que me acompanhou desde a infância, né? Eu sou analista de sistemas na Sesama, tenho um cargo lá, eu sou funcionário de carreira, sou concursado, mas eu já era músico antes de ser funcionário da Sesama, né? Então, isso para mim não foi muita dificuldade chegar e assumir o coral, porque eu já mexia com isso. E as duas tarefas que eu concilio melhor na minha vida são exatamente o meu trabalho na Sesama e o coral. Só relembrando aqui, você também foi assistente, né, do antigo maestro, né, o Vitor Gironvassalo, do Mineiro, Juiz de Fora, que era o regente do coral universitário. Isso. Tá? Então a sua experiência então começou por ali. Exatamente. O Vitor, ele fundou o coral da universidade, se não me engano, em 1965 ou 66, não tenho muito certo isso. E eu cheguei a cantar com ele por mais de 15 anos. Ele foi o fundador e trouxe o coral aí por um período de 40 anos. Depois que ele faleceu, houve um período que a Ana Maria, uma professora de música aqui do conservatório, assumiu, e depois o André Pires. Eu tive a oportunidade de participar das 3 etapas, né? Com o Vitor, eu cheguei a auxiliá-lo em algumas apresentações, foi ele que me deu os primeiros ensinamentos de regência e de ensaio. Com a Ana Maria, eu tive também, só participei como cantor. E com o André eu cheguei a substituí-lo 2 vezes como regente adjunto. Então eu tive praticamente a minha evolução em termos de regência acompanhou um pouco a história do coral universitário, né? Depois eu montei fui chamado para reger o coral Vitor Vassalo, que foi um coral montado exatamente em função da morte do Vitor. A gente quis continuar a dar prosseguimento ao trabalho dele, montamos esse coral, eu regi esse coral por 7 anos. Depois eu parei uns 3 anos e depois fui chamado para assumir o coral da Sesama. Afinal de contas, o coral, né, Sesama, ele é formado somente por funcionários, que você é funcionário, você é funcionário de carreira, como disse agora há pouco, então você significa que todos são também? Aliás, isso é uma ideia que a gente gosta até de esclarecer, né, porque a pessoa às vezes pensa, não vou poder participar do coral Sesama porque eu não sou funcionário. Não é assim, não. A gente tem hoje em dia, são 35 elementos, 6 são funcionários, o resto são pessoas da comunidade. Sempre que a gente precisa de novos integrantes, a gente recorre primeiro sempre aos funcionários, mas depois a gente abre vaga para a comunidade. Então hoje a gente tem
mais ou menos essa proporção aí. Poderíamos considerar, então, que o coral Sesama é um coral público. É um coral público. É aberto a quem quiser participar. Quem quiser participar, não é só funcionário da Sesama, não. Tá aberto. Nós já estamos no finalzinho do bloco, tá. Mas eu queria saber uma coisa. Dessas apresentações, vocês já apresentaram em Juiz de Fora, aqui no centro, em comemoração, vamos dizer assim, ao Dia Mundial da Água, mas também fizeram apresentação em alto mar. Fizemos. Tem uma outra apresentação que vocês vão fazer para nós aí? Vamos em Juiz de Fora, não. Nós estamos de viagem marcada para o Sul. Vamos participar agora do 2º Encontro Internacional Três Fronteiras. Vamos lá em Foz do Iguaçu. Vamos, vamos dar mais uma parada e fiquem mais um pouquinho com as vozes do coral Sesama. Até já. O Curto Circuito está de volta. No programa de hoje eu converso com o maestro do coral Sesama, Carlos Alberto Romanelli. Manelli, nós já estamos no 3º bloco e falamos muito sobre as apresentações. Eu queria saber um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais sobre o repertório. Que, pelo que a gente apurou, vocês têm um repertório bastante vasto. Vai Tom Jobim, Lulu Santos, clássicos nordestinos. Como é que vocês conseguem fazer e apresentar tudo isso para os seus públicos? Realmente, a gente conseguir atender esse repertório vasto, diversificado, dá um certo trabalho. Nós temos vários ensaios durante a semana, temos ensaios separados, ensaios de naipe, né, e ensaios gerais. E nós tentamos montar o repertório além das peças que eu já falei que são temáticas, né, são referentes à água, à natureza, a gente tenta selecionar os clássicos brasileiros. São músicas que já estão na boca do povo, mas que às vezes não tem uma versão coral. Nunca viram um coral cantando aquele tipo de repertório. E isso aí entra como uma novidade. Então, o nosso repertório é basicamente montado nisso, nessas peças de conscientização e mais nessas peças dos clássicos brasileiros, MPB, o folclore nordestino, que é muito rico, Luiz Gonzaga, a gente tem várias coisas dele. E peças também de vencedoras dos antigos festivais de música, a gente está como Disparada. Os grandes clássicos, né, dos festivais. Exatamente, né? Estamos começando a ensaiar agora Miraíra, então a gente tenta diversificar e manter a qualidade através desses ensaios aí. Há uma proposta de uma modificação disso ou a manutenção é fundamental? Não, é a característica do coral Sesama, é o diferencial do coral Sesama trilhar por esse caminho. É um caminho que eu gosto, e todo mundo gosta e o público gosta. Como eu te falei, tem muito reconhecimento. E o que vocês vão fazer a partir? Mais algumas apresentações em vista? Temos, esse mês nós já estamos com viagem marcada, fizemos essa do dia 22, não é isso? Então, terminado uma apresentação, a gente já começa a preparar outro. Dia 22, dia 4, a gente está embarcando para o sul, para Foz. E voltando a viagem, nós já começamos aquele repertório maior que eu te falei, que a gente vai fazer a apresentação no final do ano. Tem um encontro de corais em setembro, que a gente participa, e o nosso objetivo, a partir do meio do ano, é realmente atingir aquele grande concerto que a gente faz no final do ano. Afinal, qual que é a perspectiva, o objetivo do coral? Onde vocês querem chegar? Em termos de divulgação da cultura ou a propagação da conscientização da economia da água? Olha, eu acho que não dá para caminhar, não é nosso objetivo priorizar uma coisa em detrimento de outra, não. Nós vamos seguir com os dois objetivos. Né? Tanto a gente consegue montar um repertório que conscientiza e que também dá gosto a gente e dá gosto ao público. Nós vamos continuar pelos dois caminhos. Dessas apresentações, você destacaria alguma? Uma foi especial, com a participação não só do público e, evidentemente, do próprio coral? No final do ano passado, nós fizemos uma viagem para o sul, fomos até Erechim. Fomos conhecer Erechim, uma cidade muito bonita, muito organizada. E lá uma coisa que chamou a atenção a gente foi que o encontro de corais deles foi muito organizado.
uma coisa assim de primeiro mundo mesmo, né? E grandes corais. O nível dos corais estava muito alto e isso, quando a gente chega e vê o nível dos coros, a gente fica um pouco assim temeroso, né? Na nossa hora todo mundo fica nervoso, mas nós chegamos lá e demos conta do recado, assim, nos sobressaímos em todos os sentidos, a ponto dos próprios regentes dos outros corais virem falar comigo e dar parabéns pelo nosso trabalho. Então isso aí para mim foi uma coisa que o reconhecimento, né, do trabalho, do grupo, porque eram pessoas realmente, corais assim, beirando o nível profissional. E chegaram para mim e vieram dar o retorno do trabalho. Coisas que não precisavam ter feito, né? Você aplaude, tudo bem, mas você chegar e falar, olha, seu trabalho é um trabalho diferenciado, nós aprendemos com você. A ponto de chegar e falar isso. Eu fiquei muito assim, satisfeito e transmiti ao pessoal, ao grupo, o recado. Projetos para este ano? Esse ano agora essa viagem ao sul, o encontro de corais em setembro e o concerto no final do ano, o grande concerto. Há algum projeto de gravar um CD, um DVD? Temos, como eu te falei, nós temos o projeto de montar um DVD, né, um DVD com músicas que falem de meio ambiente. Por que vai ser o projeto? Com certeza vai ser bancado pela Cesama, então tem que ser um projeto que ele tem uma temática relacionada ao objetivo da Cesama. Isso como é que fala? É esperado, né? E é natural, né? Natural, é esperado e a gente quer agarrar isso aí com unhas e dentes, fazer um projeto legal. Romanelli, recentemente vocês fizeram uma seleção para novas vozes para o coral. Houve de fato essa necessidade dessa seleção? Sim, nós estávamos com um grupo um pouco defasado em alguns naipes. Então, nós fizemos o levantamento de vagas que era necessário em cada vaga e começamos, em cada naipe, e começamos a divulgar o processo seletivo. Colocamos no rádio, na televisão, jornal, e apareceu um número razoável de pessoas. E a seleção, então, agora, o coral atualmente conta com 5 novas vozes, Pois é, o que acontece? O processo seletivo, como é que faz? Como é que a gente faz? A gente avalia a questão da voz, da pessoa, a afinação, a extensão vocal, o timbre, a qualidade vocal, a preparação vocal, a memória musical, são vários aspectos. E as pessoas, às vezes, não chegam atendendo a todos esses aspectos. Às vezes a pessoa tem uma afinação ótima, mas não é um cantor ainda. Né? Não é que a gente necessite de um cantor totalmente formado, mas a gente espera um pouco mais, a gente cobra um pouco mais para que a gente tenha menos trabalho na hora de aproveitar o elemento. Então, do pessoal que foi lá, eu acredito que foram uns 10, mais ou menos, nós acabamos ficando com 4. Né? Então, continuamos ainda com defasagem em algumas vozes. Por exemplo, tenor, né? Baixo e soprano. Ainda precisamos de alguns elementos nessas vozes aí. Fica aí o recado, hein? Procurem o Romanelli, lá quem sabe ainda existe uma vaga para você. Pode procurar que a gente... Romanelli, me conta que essa é uma história bastante curiosa também, que durante o período da seleção houve um problema de temperatura. Conta essa história para a gente aí. A sala, nós, como o prédio da Cesama está reformando, nós estamos em outra sala. Essa sala ela é um pouco menor e ela é mais abafada. Nós ensaiamos lá com 35 pessoas, dá conta, mas quando chegou o pessoal de fora aí, deu uma, como é que fala? Uma superlotação, deu um né? suadouro lá e o pessoal começou a se abanar, entendeu? Foi isso aí. E qual a mensagem que você gostaria de deixar, em nome do coral, para as pessoas que trabalham e que têm esse processo, projetos voltados para a conscientização do desperdício da água? Eu acho que existem vários recursos que você pode utilizar para você atingir o público. Na Cesama também nós temos o nosso grupo de teatro, né, o Gatos Pingados, que faz um trabalho belíssimo voltado para isso. Nós usamos a música, mas o recado que eu deixo é que cada um, além de fazer a sua parte em casa, que tente também contribuir de alguma forma, buscar um meio de se tornar útil e mostrar e conscientizar o público, ajudar na conscientização. Nós fazemos a nossa parte, o grupo de teatro faz a parte dele, e eu acho que as pessoas devem buscar ou cantar num coral, ou participar de uma ONG, alguma coisa que possa contribuir nesse sentido aí. Romanelli, queria agradecer a sua presença aqui no programa Curto Circuito, parabenizar o seu trabalho e de toda a sua equipe, as 35 vozes que compõem o Coral Cesama, parabéns para vocês.
Tá ótimo, muito obrigado. E o Gol do Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir a esse e aos outros programas anteriores no nosso canal do YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. A gente se despede com mais uma apresentação do Coral Sesama. Tenham todos uma boa noite e até a semana que vem. Tchau!